10º volume da obra. A propaganda racional de porta em porta. Quem não cumprir com o dever de fazer propaganda de porta em porta, está se prejudicando, está perdendo o mérito de ser contemplado com tudo de que precisa. Está em falta grave, gravíssima. Então, é dever de todos fazer a propaganda da imunização racional, pois é do que todos estão à procura há muito. É a definição do seu ser, é a definição do mundo, é a definição de tudo que existe nesse mundo, é a definição de onde saíram, de onde saiu isso tudo, de onde se formou esse mundo, de onde saíram esses feitos todos, de onde saíram e para onde vão, e para onde tudo isso vai, pois tudo se transforma. Por isso, hoje é novo, amanhã é velho. Hoje presta, amanhã não. A fruta hoje é verde, amanhã é madura, e depois é podre e se transforma naquilo que era, nada. E assim é tudo. Então, está aí o conhecimento de toda a formação desse tudo aparente, que é o mundo, e que se transformará para o seu estado natural com o tempo, como tudo que se transforma, e por isso tudo se acaba. É o que todos estão à procura de saber, o porquê do seu ser, o porquê do mundo e o porquê de todos os seres. Todos no mundo estão na ânsia, agonizando à procura desse saber, à procura desse conhecimento, à procura da imunização racional. E vocês deixam de cumprir com o maior dever do mundo, que é o de fazer a propaganda de sua salvação e dos demais, para perderem tempo com futilidades, leviandades, fantasias, ilusões, conversas fiadas, que não resolvem nada e que só pioras trazem a todos. Sejam úteis a si mesmos e ao seu próximo. Tratem de fazer a propaganda. Cumpram com o dever. E assim está aí no mundo o que todos vêm procurando há muito e não sabem onde está. Quem sabe tem de levar o conhecimento a quem não sabe e não conhece. Tem de sair de casa e ir de porta em porta, de casa em casa, de conhecidos e desconhecidos. Este é o dever, cada qual dentro de suas possibilidades, de fazer propaganda. Não é dentro de casa, perdendo o tempo, que vai se fazer propaganda. É saindo para a rua, a público. É o bem que todos procuram. É a felicidade que todos procuram. E aí está ela, a imunização racional. Esses, assim, egoístas, não se imunizam nunca, porque não cumprem com o dever de salvar os outros. Não cumprem com o dever de salvar o próximo, fazendo a propaganda. Estes caem em falta grave, não são dignos da imunização racional, não são dignos da luz racional, porque estão em falta grave, e quem está em falta grave perde o mérito. Então, sabem que todos no mundo estão à procura da imunização racional há muito, e que todos dela precisam e necessitam. E o que estão fazendo que não levam este conhecimento ao mundo? Todos dele estão precisando. É dever de todos fazer a propaganda do que todos no mundo estão precisando, a imunização racional. O dever de fazer propaganda é dever que está acima de tudo, porque a salvação de todos é uma coisa que está acima de tudo. O dever de fazer propaganda, portanto, está acima de tudo. Então, vão ficar em falta com o dever? Só mesmo a pessoa que diz que entende o que é a imunização racional, mas não está entendendo nada, não cumpre com o dever como deve, perde tempo com futilidades, com leviandades, com coisas que só prejudicam, com ilusões, com asneiras,
coisas que não trazem resultados de espécie alguma, passeios desnecessários, conversas fiadas sem proveito algum. Esses, assim, ainda têm coragem de dizer que sabem o que é imunização racional, que estão cumprindo com o dever. Estão cumprindo com o dever muito vagamente. Estão deixando o dever para as horas vagas. Estes, assim, nunca se imunizarão, por estarem em falta gravíssima. Tornam a voltar aí nessa lama para sofrerem e não serem maus para si e para os outros. Fazem a propaganda, mas fazem de uma forma muito vagamente. Então, quando não têm mais o que fazer, já enjoaram de tudo, já esgotaram tudo, é que vão conversar sobre imunização racional. Assim, não podem ser ajustados como pensam, como querem e como precisam. Estão necessitados de serem ajustados pela força mais poderosa do mundo, para resolverem cada qual sua situação, mas vão deixando de cumprir com o maior dever do mundo, que é o de fazerem a propaganda da imunização racional. Estão brincando com a verdade das verdades. Estão brincando com o que é de mais importante e que está no mundo, a imunização racional. Assim, é dever de todos fazerem a propaganda do que todos há muito vêm procurando, estão necessitando e estão precisando. Deviam se preocupar com a felicidade verdadeira de todos no mundo, a salvação verdadeira de todos no mundo, o bem de todos no mundo, para se elevarem e melhorarem em tudo, e não tem tempo. O tempo é pouco para as coisas levianas, para as coisas da matéria, para as ilusões, para as fantasias, para os passeios, para coisas que só prejudicam a pessoa. São muito confusos ainda. É preciso conhecer o que é a imunização racional para sentirem-na. Tem pessoas que não são sérias nem consigo mesmas, por isso não dão importância àquilo que é de maior importância no mundo, a imunização racional. Para a futilidade tem tempo de sobra. Para a causa de maior importância no mundo, não tem tempo. Levar o maior tesouro da humanidade. A imunização racional ao conhecimento de todos. Não tem tempo. Pois é o que todos estão procurando, estão precisando, para banir o seu sofrimento e para se salvar. É preciso a persistente propaganda dia e noite. Estão fazendo o quê? Uma vaga propaganda. Não estão agindo como deviam agir. Não estão procedendo como deviam proceder. Resultado: ficam aí sofrendo, penando, e não chegam a se imunizar por falta de cumprimento deste dever, o dever de fazer propaganda da imunização racional para levá-la ao conhecimento de todos, pois todos a estão precisando no mundo. O que acontece? Morrem e tornam a nascer aí nessa lama para sofrerem mais e muito mais do que já têm sofrido aí nessa vida, por não cumprirem com o maior dever de fazer a propaganda da imunização racional. Propaganda é propaganda mesmo, não é o que estão pensando. O que estão pensando é uma propaganda muito fraquinha, uma propaganda de nada. Trabalhem para serem beneficiados. Plantem o bem para colherem um bem muito maior ainda. Chega de tantas bobagens, de tantas asneiras, de tanta maluquice, de tanta tolice, nessa lama que é a matéria, que o proveito não é nenhum, é ilusão e nada mais. Depois de terem um tesouro destes nas mãos, viverem como bobos. Chega, agora, no século, o maior acontecimento de todos os tempos, desde que existe o mundo, a imunização racional, a descoberta mais importante do universo, a descoberta do mundo dos animais racionais, do mundo da origem e do porquê eram animais racionais, a maior descoberta de todos os tempos, o mundo verdadeiro do animal racional, a planície racional,
o mundo que deu consequência a todo esse catastrófico mundo encantado, que não podia passar disso. Não deixa de ser uma catástrofe esse encanto pavoroso. É uma catástrofe por estarem sendo cozidos pelo fogo, pelo sol, fogo de dia, fogo de noite. É uma catástrofe. No mundo em que todos estão, aí vivendo sem saberem porquê nem para quê, o mundo que todos ignoravam a sua origem, o porquê de sua formação, e por isso ninguém sabia descrever o porquê do mundo, o porquê de tudo e o porquê de todos. Vivendo aí no mundo, ignorando o porquê da existência dele, e ignorando o porquê de suas existências, ou de sua existência. Viviam aí igualmente a um barco sem rumo, perdido no alto do oceano, sem saberem que rumo tomar para que vivessem certos e tudo desse certo. Então, tinham que forçosamente levar a vida desse jeito até o fim da existência. E hoje, felicíssimos por saberem o porquê de tudo isso, o princípio de tudo isso e o fim de tudo isso. Até que, enfim, chegou o que muitos não esperavam, a definição do mundo e a definição do seu ser. Todos queriam esta justificação, mas aí no encanto nunca puderam encontrá-la. Todos queriam, todos procuravam meios e modos de acertar, aí dentro desse desacerto, mas nunca puderam acertar, por tudo ser aparência só. Está certo hoje e amanhã não está. Está certo hoje e amanhã se acaba. E acabou-se o certo. Sempre todos à procura do certo, e sempre por encontrar o certo. Então, aí, o desespero de muitos, a agonia de muitos, vindo o desânimo, o descontentamento de viver uma vida só para sofrer, só para encontrar coisas desagradáveis pela frente, porque coisas desagradáveis não passavam de aparências ou de momentos transitórios. Então diziam: esta é uma vida de tumultos e multiplicações dos mesmos. Por isso tudo se modifica e se transforma. Hoje é pequeno, amanhã é grande. E assim, uma vida irregular, nesse desequilíbrio que ninguém sabia o porquê. Mas tinham que levar a vida a si mesmo, porque não conheciam o certo, e por não conhecerem o certo, tinham que desacertar sempre. Tinham que viver procurando o certo sempre. Por isso, hoje está certo assim, já amanhã não está. Hoje está bom assim, já amanhã não está. Hoje está perfeito, amanhã não está. Porque tudo se modifica sempre, tudo se transforma sempre, tudo degenera sempre e tudo se acaba sempre. Se fosse certo, tudo seria eterno. E assim, essas aparências todas embromaram todos de uma tal maneira que acabaram ficando cegos com a matéria, que botou todos compreendidos hoje e descompreendidos amanhã. Hoje estão se entendendo, amanhã desentendidos, vivendo uma vida falsa e de falsas realidades. Por isso tudo se acaba e tudo se destrói por si mesmo. Não compreendiam o porquê a vida era assim, e sempre foi assim, por desconhecerem o verdadeiro certo, por desconhecerem o verdadeiro natural, por desconhecerem a verdadeira origem, considerando a vida um pedaço do nada, que acaba em nada, um tudo que se desfaz em nada, e que por si mesmo se destrói, um tudo de quem vegeta e não sabe por que vegeta, um tudo que é de matéria, é de lama, e não sabiam por que são de matéria. Não sabem por que são de lama, e assim vivendo confusamente contra si mesmo e dizendo: a vida é ingrata, a vida nos traz tanta desilusão que acabamos sempre desiludidos, até de viver, por conhecermos a nulidade deste tudo subserviente, este tudo que serve, mas não serve, este tudo que é bom, mas não é bom, este tudo de ilusão,
de todas as formas, de todos os feitios, de todas as maneiras e de todos os jeitos. Então, a vida foi considerada como um pedaço do nada, e ignoravam até hoje o porquê do nada e o porquê da vida. Hoje, todos sabendo e conhecendo o porquê do mundo ser assim, o porquê de todos serem assim, o porquê nasceram dessa bicheira, o porquê dessa bicheira que está encantada, e nunca ninguém pôde descobrir o porquê eram bichos, o porquê esse mundo se transformou em bicheira. Bichos de todas as espécies, de todas as maneiras, de todos os jeitos e de todas as formas. Ninguém nunca soube, nem podia saber dar uma explicação definida do porquê disso, do porquê dessa natureza ser assim, do porquê todos serem assim. Vivem aí, dessa maneira, horrivelmente, como animais racionais, como bichos racionais, vivendo dessa maneira, vivendo desconhecidos completamente do seu ser, desconhecidos do porquê aí estão vivendo nesse mundo, desconhecidos do porquê desse mundo, enfim, uma vida de perdidos, perdidos por não darem definição do seu ser, não darem definição do mundo, falando que nem papagaios. Enfim, uma vida em que a pessoa tinha de certas horas ficar mesmo desanimada de viver, por não saber o porquê está aí vivendo, para que está aí vivendo, nem por que foi parar aí. Todos ignorando a origem do seu ser, todos ignorando a origem do mundo, todos ignorando a origem de todos os feitos que existem no mundo. Enfim, todos vivendo nesse desespero, porque quem vive perdido num lugar que não conhece e não sabe por que está perdido, tem que viver agonizando, tem que viver em desespero, tem que viver sofrendo, por não saber o porquê está aí nessas condições. Todos sofrendo desse jeito, sem saber porquê, vivendo agonizando a vida toda, por desconhecerem a sua verdadeira origem, por desconhecerem o seu verdadeiro natural, e achando muitas vezes que esse natural não podia ser o verdadeiro natural, natural que ninguém podia se conformar com ele, natural de sofrimento. Então, viam logo que isso estava irregular, e não podia ser, por ninguém se conformar com esse natural, por ninguém se conformar com o sofrimento, nem se conformar com a morte. Daí, os tormentos da vida de todos, uns desesperados, o desânimo sobre todos, pairando sobre todos, quando a pessoa começa a pensar o que a vida é. Vivendo todos nervosos, todos desequilibrados, mal-humorados e geniosos. Uma espécie de que estão vivendo empurrados, vivendo porque tem vida, se aborrecendo por tudo, se contrariando por tudo, sentindo uma coisa e aparentando outra. Enfim, uma vida de sonhos, traídos pelas ilusões, procurando se distrair para esquecer um pouco da luta da vida. E assim, vivendo embrulhados nesse monturo de lama, que é a matéria, e dizendo: lutas perdidas, sacrifícios em vão. Vamos todos, daqui a um bocadinho, para debaixo do chão. O que adianta tanta guerra, tanta luta para nada, se tudo se acaba? Endireitar o quê? Resolver o quê? Só sofrimento é o que se vê. Uma vida de longos enfeites, que se julgam o que não são, por viverem iludidos por ela, mais um pouquinho desiludidos, e acabou-se a vida. O que adiantou tanto sacrifício, tanta luta para acabar em nada? Morre, fica tudo aí. Guerreiros vencidos pelo sofrimento e pela morte, vão lutar desta maneira com sacrifícios perdidos, sem recompensa alguma, porque aí não tem nada, nem a própria vida é nossa. Não tem nada. Por que vão lutar pelo nada? Por que vão lutar por aquilo que não é vosso? Não tem nada, nem a vida é vossa, e vivem dizendo: tudo se perde, tudo se acaba,
Estamos aqui perdendo tempo, embriagados e obsedados pelas ilusões que tornaram a vida um pandemônio para nós mesmos, para vivermos à custa de lutas tremendas, de sacrifícios sem recompensa, e para daqui a um pouquinho fecharmos os olhos. A recompensa das lutas fica aí, com sacrifícios sem recompensa e lutas sem recompensa. Porque quem luta pelo nada não sabe o que está fazendo. Então, vai lutar pelo nada? O que vale o nada? Nada. Quem luta pelo nada está enganando a si mesmo, está traindo a si mesmo. É um tempo perdido. Portanto, vejam como ficaram dominados pela ilusão, dominados pelas fantasias, embriagados por tudo isso. Ficaram cegos de uma tal maneira que estão vivendo contra si mesmos, e por isso o sofrimento se multiplica. Ambição para quê? Ganância para quê? Inveja para quê? Traição para quê? Egoísmo para quê? Tudo isto feito do nada, que valor tem? Nenhum. Então, para que viver desta maneira, sofrendo a vida inteira para depois morrer e ficar tudo aí? E assim, eu dou razão, porque eram todos encantados, e o encantado é um inconsciente. Não sabia por que ele assim era e o porquê o mundo assim é. Tinham que viver mesmo igualmente a bichos, por estarem sob o domínio do fluido elétrico e magnético. Então, tinham de viver mesmo como bichos, imbuídos na matéria, imbuídos no mal e multiplicando o mal, o bem sempre por encontrar. Quem sofre não está vendo o que faz. E assim, hoje, chegando em mãos de todos, o porquê disso tudo, o porquê a vida se constitui assim desse jeito, horrivelmente, de muitos, até em certas horas, terem nojo de serem assim como são. E por isso vivem desgostosamente, desanimadamente, sem saberem o porquê disso tudo, e muitas vezes dizendo: não compreendo esta vida, não sei por que assim sou. Que infelicidade! Não sei por que somos assim. Vamos vivendo até que um dia cheguemos a conhecer o porquê desta vida assim ser. E assim, hoje, com todo o conhecimento completo do porquê ficaram assim, desse jeito, vivendo, todos amargurados e, em certas horas, bem desanimados, sem terem onde se agarrar, sem terem com quem contar. E por isso, tragados pelos terremotos, maremotos, furacões, portufões, enchentes, sem terem onde se agarrar, sem terem a quem pedir, sem terem com quem contar, sendo vítimas dessas infinidades de catástrofes, faíscas elétricas, sol de matar como fogo, frio de matar, doenças incuráveis, raios, epidemias, sem terem com quem contar nem onde se agarrar, sendo vítimas disso tudo, tinham mesmo que ficar descompreendidos de tudo e alheios a tudo, por estarem aí à mercê de salve-se quem puder, por não terem com quem contar, por não terem onde se agarrar, por estarem aí perdidos, sendo vítimas da brutalidade da natureza, da brutalidade do progresso das artes. O esfacelamento pela multiplicação dos desastres no progresso das artes. E assim, tinha mesmo que acontecer, por estarem aí perdidos, sem saber porquê, sem saber o porquê disso tudo, e muitas vezes costumavam dizer: o mundo é um fenômeno, não se compreende esta natureza, que vive revoltada com os seus habitantes. Não sabemos o porquê estávamos vivendo desta maneira, como não sabemos o porquê a natureza assim é. E assim, vivendo estupidamente, sempre com medo e com receio de tudo, por estarem perdidos nesse mundo, e por estarem perdidos, eis a razão do sofrimento, noite e dia e noite. Eis a razão da multiplicação da degeneração. Tudo que degenera diminui, e com a multiplicação, vindo o nada,
chegando ao nada, vivendo assim, horrivelmente, uns contra os outros, com a traição, as falsidades, as vinganças, a inveja e o olho grande, uns querendo ser melhores que os outros, enfim, um desequilíbrio infernal. Isso tudo, estas ruínas todas se multiplicando, onde iam chegar? Onde iam acabar desse jeito? Desamparados desse jeito, como é que iam findar com a multiplicação dos males, com a multiplicação das ruínas? Onde iam chegar? Em que ponto iam chegar? E assim, vejam a inconsciência ao ponto que chegou, que muitos percebem bem as consequências catastróficas da humanidade, e outros não. Para evitar o caos da humanidade, está aí a imunização racional, a redentora, para o bem de todos, para o equilíbrio de todos, para a alegria de todos, para a satisfação de todos, para a salvação de todos, a redentora, a imunização racional. Então, nascerá em todos o equilíbrio verdadeiro racional, e tudo então se modificará de bem para melhor, e não de mal para pior, como iam. Começam todos a viver racionalmente e progredindo racionalmente, todos racionalmente multiplicando o bem sempre, e o extermínio do mal, o extermínio dos males, e então a própria natureza começando a favorecer todos, por todos estarem vivendo racionalmente, e não como bichos, uns contra os outros. Então aí, tudo de bem e tudo de bom, todos felizes e contentes, por terem a definição do seu ser, completo, e a definição do mundo, o porquê do sofrimento pavoroso, por estarem aí perdidos, dentro desse mundo, por desconhecerem o porquê se tornaram encantados, dentro de um encanto que não tinha solução. Agora, a solução chegou, a imunização racional, o desencanto de todos, todos brilhando racionalmente para sempre, e aí terminando os males da vida e terminando os males do corpo, por estarem progredindo racionalmente, vivendo racionalmente, orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Todos iluminados pela sua verdadeira luz racional, a verdadeira luz dos animais racionais, a luz do mundo de sua origem, a planície racional. E assim, todos imunizados e todos felizes, vivendo brilhantemente e contentes para sempre, para o resto da vida. Está aí o porquê sofriam tanto sem saber porquê. Está aí um pedacinho do porquê, por estarem sob essa base a que não pertencem, do fluido elétrico e magnético, causador desse encanto e causador de todas as ruínas do ser humano. Agora, iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional, que afasta e desliga os males do corpo e os males da vida, pelo fluido puro entrar dentro do seu eu e ficar ligado ao seu mundo de origem, a planície racional. Então, todos sendo orientados racionalmente, e aí todos entrando em forma racional devido às orientações, por todos serem da planície racional, o mundo do animal racional. Aí, então, todos felicíssimos, de bem para melhor, sempre, vivendo racionalmente. E para chegar a esta conclusão, é como já sabem, persistência na leitura, ler e reler sempre, para se desenvolverem racionalmente.